Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 2 de agosto de 2022, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos pros jogos? Bom, tropa, terça amanhã, Libertadores, Pré-Champions, coreano, esquece, tá? Vamos pra cima. Deixa eu só falar com vocês o seguinte, eu tô gravando esse vídeo no domingo. Por quê? Porque hoje, segunda-feira, eu já estou em São Paulo, inclusive 4h30, lá no canal do meu amigo Sérgio Freitas, vai rolar um podcast comigo lá, o PodBet, conto com a presença de vocês, beleza? 4h30 da tarde, então daqui a pouquinho, que eu vou soltar esse vídeo mais cedo. Outra coisa que eu queria falar com vocês, me siga no Instagram, porque eu vou dar uma rodada aí, Libertadores, alguns estádios do Brasil, vou passar lá tudo pra vocês, então cola comigo e também porque a partir de amanhã eu vou soltar todo dia uma entrada simples no Instagram, então se você quiser dar uma olhada lá, ver se tem valor, ver se você quiser pegar essa entrada, então conto com a presença de vocês, @MundoBetCris, tá escrito aqui e vambora, hein, já enrolei demais. 8 horas da manhã, Campeonato coreano, temos jogo do brabo, Ulsan Hyundai, que vai receber o Seul. Tropa, é o seguinte, o Ulsan é o líder, está tentando ser campeão após 4 anos consecutivos do Jeonbuk, que já está na cola dele. Gosto sempre de lembrar para vocês que tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, temporada passada o Ulsan liderou quase de ponta a ponta, no final entregou o título para o Jeonbuk. A diferença estava maior, caiu para 5. Mas o Ulsan, que tinha dado umas tropeçadas, voltou a vencer. Vai enfrentar o Seul, que é o 7º colocado, um time bem mais fraco, em 23 jogos, ganhou 7, empatou 8, perdeu 8. O Ulsan é um time muito forte dentro de casa, perdeu apenas uma em 12 jogos, são 8 vitórias e 3 empates, fez 19 gols, sofreu 11, e o Seul, fora de casa, em 12 jogos, fez 14 gols, sofreu 15. Vamos dar uma olhada no histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam, é um histórico de confronto ali de muitos gols. O Ulsan vem de 3 vitórias seguidas, contra o Suwon e 14 jogos de vencibilidade, Suwon não, Seul. Mas de qualquer forma, vamos carimbar, a freguesia tá rolando. O Ulsan Hyundai vem de 4 jogos de vencibilidade, 6 jogos sofrendo gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. O Seul vem sofrendo gols a 5 jogos, dos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Vamos lá, esse jogo não tenho o que inventar, normalmente são as 2 opções que a gente procura quando o Ulsan Hyundai está jogando em casa. A primeira é buscar um casa empate anula, acredito que o Hyundai não perca esse jogo, no máximo empata, então dá para buscar um casa empate anula. O problema é que muitas vezes esses times asiáticos, tanto do Japão quanto da Coreia, quando a gente tem uma sequência ali de jogo final de semana, meio de semana, no meio de semana eles acabam abrindo mão de vários titulares, tá? Até acredito que por isso essa cotação está um pouco mais alta, normalmente a cotação do Hyundai quando está jogando em casa é mais baixa, então tem esse risco, né, de ir com time reserva. Por isso também a gente gosta muito da segunda opção, que é o mais de 1,5 gol. O Ulsan Hyundai é um time que vai muito para frente, quase sempre leva gol, né? A gente viu ali que tem sofrido gols com frequência. O histórico do confronto é over, então acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente assista nessa partida. Placar para mim desse jogo, 2-1. 3 horas da tarde, indo para a Pré-Champions, temos um jogão aqui de 2 grandes equipes, Mônaco contra PSV. O primeiro jogo vai ser na França. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Mônaco não vence a 3 jogos, vem sofrendo gols a 3 jogos, dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Pré-temporada, né, ainda não começou a Liga Francesa, a gente tem só amistoso e alguns jogos de temporada passada também, que completam essa estatística. E o PSV, 3 vitórias, dos últimos 10, em todos os 10 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. PSV é um time muito over, jogou contra o Ajax e foi campeão, ganhou de 5-3 a Supercopa da Holanda, né, jogão de bola. Então, assim, pelo fato do PSV ser um time muito over, já desde sempre, e o Mônaco jogando em casa, sabe que tem que fazer esse resultado em casa, sabe que tem que se expor. Temporada passada o Mônaco saiu na Pré-Champions, então acredito que ele não quer sair de novo. Vejo um jogo aqui para pelo menos 2 gols, tá?
Mônaco tentando decidir em casa, né, para não decidir lá na Holanda, que é difícil pra caramba. E o PSV, pelo estilo de jogo dele maluco, que vai pra frente. O PSV tem um ataque muito forte. Acredito num jogo de pelo menos 2 golzinhos. E ambas marcam, vem muito quente para essa partida aqui. Placar para mim desse jogo, pô, vou cravar um 1-1 ou 2-1 para uma das equipes. Mas vou ficar de fora aqui, questão do resultado. 4 horas da tarde, temos outro jogão aqui pela Pré-Champions, 2 grandes equipes. De um lado, Benfica, de Portugal, do outro, o Midtjylland, o brabo da Dinamarca. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Benfica vem de 6 vitórias nos seus amistosos, sofreu gol em 3, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Midtjylland vem sofrendo gols a 14 jogos, é um time que tem uma defesa muito fraca. Dos últimos 10, em todos os 10 foram ambas marcam. Assim, tropa, gostaria muito que essa odd do Benfica tivesse um pouco maior, até porque é o primeiro jogo de verdade do Benfica. Mas a diferença de elenco ela é muito grande, tá? Mesmo sem o Darwin Núñez, o Benfica é um time muito forte e tem tudo para ganhar do Midtjylland até com tranquilidade a primeira partida. Até porque também não quer, tentar decidir essa parada lá na Dinamarca, podendo decidir dentro de casa. Só que entre, vitória e o mais de gol e meio, eu prefiro o mais de gol e meio. Provavelmente o Benfica vai conseguir fazer pelo menos 1 ou 2 gols no Midtjylland e o Midtjylland vai correr atrás. E aí a tendência da gente ver um jogo aberto é muito grande, tá? Dá para buscar uma vitória do Benfica, mais de gol e meio? Dá, mas não vai completar uma odd de entrada simples. Você teria que botar a vitória do Benfica, mais de gol e meio e acrescentar com outra coisa para ter pelo menos uma cotação ali de 1,60 para uma duplinha. Dá para buscar, beleza? Mas é isso que eu busco, a vitória do Benfica, mais de gol e meio. A tendência é muito grande. Placar para mim, 3-1. 7h15 da noite, indo agora para a Sul-Americana, temos o jogo aqui do Nacional contra o Atlético Goianiense. Primeiro jogo vai ser lá no Uruguai. Vou falar para vocês, tropa, para mim o Nacional não perde esse jogo. É um time melhor que o Atlético que foi macetado pelos reservas do Flamengo. Pô, foi simplesmente um passeio, pô, foi muito triste de ver o Atlético não conseguia passar do meio campo e foi o mesmo time que ganhou do Corinthians. Será que é o mesmo time que vai jogar contra o Nacional? Acredito que é o que eles têm de melhor, né? E o Nacional, ele poupou jogadores agora, tanto que ele perdeu esse jogo na Liga, ó, perdeu de 2-1. Então, assim, tá focado nessa partida, eu não vejo ele perdendo, tá? Mercado de gols, eu iria de menos gols, por mais que o Nacional vai jogar em cima, o Atlético é um time que vem para retranca. Para mim, o Atlético é um time que vai tentar trazer esse jogo pro Brasil para decidir aqui. E ainda que esse jogo esteja 1-0 pro Nacional, não vejo o Atlético se expondo, correndo o risco de levar mais, tá bom? Então, para mim, um dupla chance ou empate anula para o Nacional, né? Acredito que ele não perca. E também um mercado de menos gols, porque é a partida de ida e eu vejo o Atlético fazendo de tudo para trazer esse jogo para o Brasil para decidir aqui, tá bom? 2-0 Nacional. 9h30 da noite, Série B, tem um jogo aqui do Sport contra o Criciúma. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, que já vai dizer praticamente o que eu quero buscar. O Sport é um dos times mais unders, né? Um dos times que tem a maior quantidade de jogos com poucos gols. Confundiu? Acho que não, né? Normalmente jogos do Sport têm poucos gols. Agora sim, ficou melhor. Só você olhar, ó, o Sport em 21 jogos fez apenas 15 gols. É uma média de gols muito baixa do seu ataque. Só que ele sofreu 13, ele sofreu menos gols ainda, entendeu? Então é um time que normalmente a gente vê jogo de 0-0, 1-0, é muito difícil fugir disso. O Criciúma em 21 jogos fez 22 gols, sofreu 20. Também não é uma média alta, é uma média que chega aqui a 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, nos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos do que 3 gols. O Criciúma não perde a 3 jogos, mas vem sofrendo gols a 5. Dos últimos 8, em 6, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 5, em 4, foram ambas marcam. Tropa, não vou enrolar. Para mim esse jogo é menos de 3 gols e meio ou menos de 2 gols e meio, se você quiser ser um pouquinho mais ousado e buscar uma cotação maior. No menos de 3 gols e meio, que é o que eu gosto para essa partida, podem sair até 3 gols, tá? Só não podem sair 4. Então acredito ser muito difícil sair 4. O jogo pode ser 2-0, 3-0, 2-1, só não pode ser 2-2, 3-1, tá ligado? E é muito difícil, ainda mais vindo do Sport. Para mim esse jogo tem cara de ser 0-0 ou 1-0 para o Sport, mas eu não vou entrar no mercado de resultados. Beleza, vou ficar aqui só no mercado de gols. O Sport jogando em casa perdeu apenas uma, né? Sofreu apenas 3 gols, mas ainda prefiro o mercado de menos gols. E para a gente fechar o nosso dia, 9h30 da noite, temos um jogão aqui pela Libertadores e eu estarei lá, hein? Eu estarei lá.
temos Corinthians contra Flamengo. Tropa, jogão. São duas equipes que vivem um grande momento. O Corinthians é um time muito bem treinado, o Corinthians é um time muito bem encaixado. E do outro lado eu tenho o Flamengo que está vivendo um momento mágico com o Mister Dorival. Chama o Mister! Então assim, tropa, jogo complicadíssimo para buscar o mercado de resultados. Tá, o Flamengo ele tá no momento que ele bota os reservas e o moleque maceta, tá ligado? E assim, se a gente olhar, mas aqui tem um detalhe interessante que eu queria mostrar para vocês. O Flamengo, dos últimos 10 jogos, ganhou 8, tá? Só empatou com o Atlético porque não era o dia da bola entrar, o Flamengo meteu 2 bolas na trave, zagueiro salvou em cima da linha, goleiro fazendo milagre, mas o Flamengo, todo o tempo, ele esteve perto de vencer o jogo. E a única derrota para o Flamengo, desses jogos todos, foi para o Corinthians, mas aí também o Flamengo estava com o time, tava com o time reserva, estava focado nesse jogo da volta aqui contra o Atlético Mineiro. Reserva não, um time misto. Estava focado aqui no jogo da volta contra o Galo, então é compreensível esse jogo, né? O Flamengo não estava com força máxima. Então, tropa, o que eu espero para esse jogo? Flamengo 6 jogos sem perder, Corinthians um time de poucos cartões. Quando elas se enfrentam, nos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. Vou falar para vocês que é um jogo que eu espero poucos gols, tá? Também é um jogo que eu entraria no menos de 3 gols e meio. É loucura? Pô, pode até ser, mas para mim é o cenário mais tranquilo aqui para a gente buscar. Porque mercado de resultados é muito complicado. Vai entrar a favor do Corinthians? Pô, é difícil ganhar do Corinthians. O Corinthians só perdeu uma no ano dentro de casa. Pô, mas o Flamengo tem um time melhor que o do Corinthians e o Flamengo vive um momento melhor que o do Corinthians. Então, quem garante ali o Flamengo com a Arrascaeta, com o Gabigol, e o Flamengo estava com... Desde 2019, o Flamengo só perdeu para o Corinthians esse jogo estava com reserva, né? O Flamengo tem um retrospecto muito bom contra o Corinthians nesses últimos anos. Então, pô, como é que eu vou entrar no Corinthians se o Flamengo tem um retrospecto melhor, o Flamengo tem um time melhor, vive um momento melhor, tá ligado? Mas também como é que eu vou entrar no Flamengo se o Corinthians é um time muito forte jogando dentro de casa, é um time muito bem treinado, é um time que... O problema do Corinthians, para mim, é o ataque, tá bom? O Corinthians tem um meio campo muito bom, tem uma defesa muito boa, principalmente com o Balbuena. Pô, se o Balbuena não for titular, pô, pode parar, tá ligado? Pode mandar o Português embora, não é possível, o cara derruba tudo, filho. O cara não tem jeito, tá? Ele é pica, o Balbuena é pica. Mas assim, o que eu espero para esse jogo, falando na moral agora? Para mim é um jogo de cartões, tá? Por mais que o Corinthians não seja um time que leve muito cartões, mas é uma partida muito quente. É uma partida que o Corinthians sabe que ele tem que ganhar pelo menos de 1-0, porque para ir lá no Maracanã, lotado lá com 70 mil pessoas, é muito complicado para ele. Ele tem que aproveitar o momento da torcida ali, tem que aproveitar que o Flamengo é um time que sofre bastante defensivamente, e ele tem que garantir um golzinho. Mas eu vejo um jogo nervoso. Da mesma forma também, Flamengo, se você pegar os jogos decisivos do Flamengo, o Flamengo é um time que toma muito cartão. Então é uma entrada interessante aqui buscar cartões nesse jogo e tem disponível nas casas de aposta. Para mim, o ambas levam um cartão, dá para botar no bilhete. O ambas levam 2 cartões na ousadia, também é muito interessante. Tá bom? É o que eu vejo para esse jogo e um jogo mais truncado, jogo de poucos gols. Não vejo esse jogo saindo 4 gols, no máximo 3, até porque é jogo de ida. O Corinthians não vai ficar na defesa, apesar de eu acreditar que o Flamengo vai dominar o jogo por ter um time melhor e pelo estilo de jogo do Flamengo. O Flamengo, para mim, vai ter o domínio do jogo, mas eu não vejo o Corinthians só na defesa ali, vejo o Corinthians trocando também. Vai ser um jogo maneiro, tropa, um jogo difícil demais, cara, difícil demais. E eu vou trazer esse green do estádio, hein? Eu vou fazer uma entrada pica aqui que eu vou trazer esse green do estádio. Dá pra buscar 2 gols, tropa? Dá pra buscar 2 gols, tá? Mas como é jogo de ida, eu vou dar uma contida, beleza? Pra mim é jogo mais truncado, jogo de cartão, jogo que vai ser decidido na partida de volta. Placar pra mim, 0-0 ou 1-1. Bom, tropa, fechamos nossos jogos. Espero que a gente tenha um dia muito bom, que a gente já comece aqui, pô, com um mês maneiro. Tá ligado? Que ontem já tenha sido um dia bom, que hoje também seja e que a gente tenha um decorrer do mês aí muito abençoado, tá? E um decorrer da semana também. Conto com a presença de vocês amanhã e tamo junto, muita fé. Bora pra cima!